Chegamos na melhor época do ano. Para muitos, a melhor época do ano, o Natal. O Natal é, para muitos, não somente a melhor época, como a data mais importante do ano. Alguns dizem que é mais importante que o próprio aniversário, e tá tudo bem quanto a isso. Só que nesse vídeo eu quero tratar sobre outra coisa. Acho que você já viu no título. O que nós realmente pensamos quando pensamos ou lembramos do Natal? O que passa pela nossa cabeça quando a gente lembra e pensa sobre o Natal? Será que ainda pensamos sobre o nascimento de Jesus? Ou a gente agora está mais preocupado sobre que roupa vestir, o que comprar, aonde ir, com quem nós vamos jantar? Será que nós vamos ter dinheiro para fazer isso ou aquilo? Será que nós não temos mais dinheiro? Ou será que dá para a gente montar uma árvore maior ainda do que o ano passado? Então, algumas coisas têm tomado o nosso coração, têm tomado o lugar de onde Jesus deveria estar. Então a gente acaba se preocupando muito com essa questão do capitalismo, do consumismo, de ter, de comprar, de fazer. Acho que já cabe aqui uma crítica para a nossa geração atual. A gente está muito preocupado com a performance. Se eu estou com a roupa da melhor marca para comemorar o Natal, se eu estou com a mesa mais farta, tenho uma árvore de Natal mais bonita, se eu tenho uma casa mais enfeitada, eu acho que, de certa maneira, a gente se perdeu um pouco. Então, nesse vídeo eu vou tentar conversar um pouco com vocês com essa pesca maravilhosa aqui sobre o que nós devemos de fato pensar sobre o Natal. O que deveria vir na nossa mente quando nós falamos sobre Natal. Então, fica aí comigo nesse vídeo e roda a vinheta aí, Guilherme. Então, como já falei, o que de fato nós pensamos quando pensamos sobre o Natal? Eu acho que em determinado momento da nossa história a gente acabou deixando de lado o real significado do que é o Natal. Eu acho que a gente ficou tão preocupado com uma performance de mostrar, de sempre estar mostrando o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente pode possuir, que a gente deixou de lado o significado do Natal. As nossas mesas não é mais sobre Jesus, é mais sobre discutir sobre aquela tia solteira e não casa, sobre quem vai ter a melhor comida, quem vai trazer o melhor presente para fazer aquele amigo secreto, e a gente acaba se perdendo nisso. Então Jesus fica muito distante das nossas mesas. O assunto principal, que deveria ser Jesus, agora se transforma sobre briga familiar. Acaba se atrelando a preocupações da vida, se atrelando a brigas, intrigas, discussões. E, gente, isso não é nada bom, isso é nada normal. A gente não pode romantizar isso, tratar isso como normal. Acho que a gente tem que trazer novamente à tona o real significado do Natal, que é Jesus. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós, que nasceu numa manjedoura, em meio no estábulo, em meio a fezes, em meio a animais, em um local completamente insalubre, mas Deus não escolheu um palácio, escolheu esse local para nascer. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, e eu tenho alguns tópicos para falar sobre, e o primeiro é sobre a encarnação de Jesus Cristo. A encarnação de... Por que quero falar sobre a encarnação de Jesus Cristo? São alguns pontos que fazem com que a gente devolva esse local de Jesus nas nossas vidas, de, poxa, Natal, o que pensar? Vamos pensar sobre a encarnação de Cristo. Cristo, Deus, se encarnou em um homem, desceu e habitou entre nós. E cabe abrir um parêntese aqui. Eu lembro de uma frase de Agostinho de Hipona, que ele fala que ele fala um pouco sobre o nosso local de queda, né? Tão desgraçado, me entendam quando eu falo isso, de tão sujo que nós somos. Ele fala que nós nascemos entre fezes e urinas. E Martinho Lutero, acredito que um seguidor, né, de Agostinho de Hipona, ele atrela essa frase dele a Jesus. E é importante a gente falar que naquela época não tinha os hospitais como nós temos hoje. Provavelmente, muito certo que sim, Maria não fez um pré-natal. Maria não fez todo aquele aporte que várias mulheres têm hoje para poder se cuidar, para poder um parto saudável, ter um parto legal. Alguns estudos mostram, e estudos aqui não é nada concreto, comprovado de fato, que Maria pode ter tido Jesus de duas formas. Alguns falam que tinham cordas penduradas no teto em que a mulher, no caso, colocava as duas pernas entre as cordas e ela ficava suspensa e a criança meio que era retirada ali. Ou se não, no chão mesmo, com suas pernas abertas, ela paria a criança. Então várias mulheres tinham essa forma de parir.
suas crianças, né, de ter suas crianças naquela época. E em meio a isso, em meio àquela dor, em meio a toda aquela força que as mulheres tinham que fazer para que a criança fosse gerada, elas acabavam se urinando, elas acabavam defecando. E para piorar, só para vocês terem ideia, Jesus nasceu em um ambiente semelhante a isso, em meio a fezes e a urina. É onde aquelas aqueles animais estavam naquele estábulo, naquele odor que com certeza não foi nada, não era nada cheiroso. Então eu quero lembrar para vocês que Jesus nasceu em sua forma completamente humilde. E meus irmãos, mais humilhante do que a morte de cruz que Jesus teve foi o seu nascimento. Imagine o que é ser um Deus detentor de todo o poder, de toda a glória, estava desde o início na criação, junto com seu Pai, se desfazer de tudo que ele tinha para encarnar em um homem. E não somente isso, nasceu em meio ao estábulo, em meio a tanta sujeira, podridão. Então, isso é o resultado de um homem que foi humilde e ao mesmo tempo Deus. E ele não usurpou ser igual a Deus. Se humilhou e se transformou em um homem. Isso eu quero só lembrar para vocês um pouco sobre o que foi a encarnação de Jesus Cristo. Então vamos para o tópico 2, o ministério do amor de Deus. Então, quando refletimos sobre o Natal, devemos lembrar do amor incompreensível de Deus. Por que Deus faria isso? Isso é uma pergunta de R$1 milhão. Por que Deus faria isso? Então, por que ele viria ao mundo dessa maneira? A verdade é que no Natal vemos o amor sacrificial de Deus por nós. Um amor que não espera por nossa perfeição, mas se aproxima no meio da nossa fragilidade. É o amor que escolhe vir ao nosso encontro, que nos ama apesar dos nossos erros e fraqueza. Quando fala sobre amor, eu lembro Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. E quando ele começa a destrinchar sobre o que é o amor, eu gosto de assemelhar tudo aquilo ali a Jesus. E automaticamente a Deus, porque eu não consigo compreender, talvez vocês também não, qual a magnitude, a largura, a profundidade desse amor, ao ponto de entregar o seu único filho por amor a nós. É um amor que a gente nunca vai conseguir explicar. Talvez nós estaremos com ele na glória um dia, sim cremos, e nós poderemos provar desse amor de forma palpável, física, visível, porque ele é o amor. Jesus veio em forma do amor de Deus, em sua personificação humana. Ele enviou o seu filho mostrando: eu vos amo, por isso eu estou entregando meu filho a vocês. Então, quando a gente pensa no Natal, a gente tem que pensar também no grande amor de Deus que foi entregar o seu único filho para nós. Tópico 3. A missão de Jesus. Esse é um dos tópicos que eu mais amo. O Natal nos chama a pensar na missão de Jesus. Ele não veio ao mundo apenas para nascer, mas para cumprir uma missão. Ele veio para salvar, para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ao celebrarmos o nascimento de Jesus, somos lembrados de que a missão de Cristo é nossa missão também. Como ele veio ao mundo para amar e servir, também somos chamados a fazer o mesmo. Meus irmãos, a mesma missão que Deus enviou Jesus, que Deus deu a Jesus para servir, para amar, para apregoar sobre o reino de Deus, nós também temos essa mesma missão. Ao lembrarmos o Natal, nós devemos lembrar que nós temos uma missão: propagar sobre o Evangelho. O Evangelho não é alguma coisa, não é algo, é sobre alguém, é sobre Jesus. Então, uma boa oportunidade, caso você tenha uma família não muito estruturada, mas que consegue ter uma mesa de jantar, que vai ter um jantar de Natal, fale sobre o Natal na perspectiva de Jesus para eles. Talvez eles não sejam crentes, então essa é uma boa oportunidade para você pregar o Evangelho. Falar que o Natal é sobre alguém, e esse alguém é Jesus, que veio com uma missão na Terra, e ele conseguiu cumprir a sua missão, e nós cremos que ele retornará. Então, todas as vezes que vocês pensarem sobre o Natal, pensem sobre a missão de Jesus na Terra, e que não terminou nele. Quando ele se ascendeu aos céus, ele deixou essa missão conosco. Então, pensem um pouco sobre isso também quando pensarem no Natal. E o quarto ponto,
a promessa cumprida. O Natal também é um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. O nascimento de Jesus é a realização de uma promessa feita há séculos antes. Isaías capítulo 9, versículo 6 já falava: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Em Cristo vemos que as promessas de Deus não falham, ele sempre cumpre e as promete. E sempre cumpre o que promete. Apesar de nós, meus irmãos, a fidelidade de Deus nunca falha. Apesar de nós, as suas promessas não passam. Apesar de nós, as suas promessas são cumpridas. Então, se um dia ele prometeu através de todos aqueles patriarcas, de todos aqueles sacerdotes, de todos aqueles que passaram antes de nós, ali no período antes do Novo Testamento, a gente pode ver várias outras histórias na qual todas apontam para Jesus. E a Bíblia é sobre isso. A Bíblia é sobre uma missão. É sobre a missão de Deus na Terra, de redimir todas as coisas para si através de uma só pessoa, Jesus. Então, é importante a gente lembrar também de que o Natal é sobre uma promessa cumprida. Ele prometeu enviar o seu Filho. E ele enviou. Desde Gênesis, quando Deus fala sobre e ele pisará na cabeça da serpente, ali estamos falando sobre o proto-evangelho. Ali o evangelho já estava sendo pregado pela primeira vez e nós podemos ver que foi cumprido. Ele enviou Jesus. Então, pensem também um pouco sobre isso, que a promessa de Deus foi cumprida. Quando nós olhamos para o Natal, é sobre uma promessa que foi cumprida. Então, se apegue um pouco a isso também. E o quinto e último ponto, não muito menos importante, mas a paz que Cristo traz. Finalmente, o Natal nos lembra da paz verdadeira. Não é uma paz superficial, nem uma paz que o mundo pode dar. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, disse: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas capítulo 2, versículo 14. Essa paz não é apenas a ausência de conflito, mas é uma paz que transforma corações, que reconcilia pessoas com Deus e entre si. A Shalom de Deus é Jesus. Jesus é a paz a qual a humanidade sempre precisou. E hoje, não diferente de antigamente, nós precisamos dessa paz. Então, quando nós olhamos para o Natal, quando nós pensamos sobre o Natal, nós devemos pensar que Ele é a paz, Ele é aquela tranquilidade que nós precisamos para a nossa vida. Deus enviou a paz em forma corpórea e Ele tem um nome, Jesus Cristo. Então, é muito lindo quando a gente pensa sobre o amor, sobre a missão de Deus, sobre a sua encarnação, sobre a paz que Cristo é para nós e sobre tudo que ela se arremete a isso. É muito importante, meus irmãos, a gente não deixar que o Natal passe desapercebido. Que a gente não pode só pensar no Natal como uma data sobre consumismo, sobre capitalismo, que em que a gente compra, gasta, tem que ter, tem que fazer, tem que ir para alguns outros cantos. Então, meus irmãos, por favor, que fica um pedido pessoal meu. Quando tiver naquela meia-noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro, em que a sua família estiver pronta para começar a comer, peça para parar um pouco, faça uma oração, agradeça pelo o que Deus fez de enviar o seu próprio Filho. E lembre-se a toda a sua família, os seus amigos. Não tenha vergonha disso. Sente-se na mesa e fale: meus irmãos, hoje nós estamos aqui porque um dia Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Natal. Isso é o Natal. É sobre Jesus. É sobre um Deus que não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. E o resto vocês já sabem. Então que nesse Natal vocês se lembrem de um pouco do que eu falei aqui. Se lembrem que o Natal é sobre Jesus. Não é sobre ninguém, mas é sobre Jesus. E sobre o que Ele é para nós. E eu não sei se vocês creem como eu creio, mas Ele voltará. E breve voltará. Fique com Deus. Obrigado se você curtiu esse vídeo, gostou do conteúdo. Deixe teu joinha, se inscreve no canal, deixe um comentário. Se você chegou até aqui, eu quero que você coloque um emoji lá nos comentários. Bota uma mãozinha dando tchau, tá? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!